Na aula anterior, nós criamos a interface do nosso app Calculadora de Gorjeta e nessa aula nós vamos fazer os cálculos propriamente dito. Então a ideia é que o usuário digite aqui um determinado valor e em seguida, ao arrastar aqui o nosso SIC bar, nós queremos exibir a porcentagem, em seguida já fazer o cálculo de gorjeta e o cálculo total. Então, se o usuário gastou, tem uma conta de R$ 100, ele consegue facilmente, arrastando aqui, já calcular o valor da gorjeta que ele vai dar. Bem, feito isso, nós vamos voltar então aqui, nós vamos começar a definir os IDs para os componentes de interface. Eu vou colocar o preço aqui, então nós precisaremos utilizar aqui um edit valor, eu vou definir então esse ID, eu preciso, conforme eu vou movimentando aqui, eu também vou trocar essa porcentagem, eu posso então definir aqui esse text view, nesse caso eu vou colocar text porcentagem, nós vamos utilizar o SIC bar, eu vou colocar aqui o SIC bar gorjeta e vou pressionar um Enter e em seguida eu vou alterar o valor aqui da gorjeta, eu posso colocar aqui o text gorjeta e em seguida eu vou definir aqui o text total. Eu posso apenas apagar o text view e escrever aqui text total. Agora, eu tenho todos os IDs já definidos aqui na minha interface. Nós vamos voltar agora em Main Activity e aqui eu vou criar alguns atributos. Eu vou criar, então, um edit text chamado edit valor, um text view text porcentagem, um outro text view text gorjeta e um último text view text total. E nós vamos também definir aqui o SIC bar gorjeta, que são todos os componentes da interface que nós vamos utilizar. Feito isso, aqui dentro do método onCreate, nós vamos utilizar o findViewById e aqui eu vou utilizar o findViewById para edit valor, text gorjeta, text porcentagem, text total e em seguida o SIC bar gorjeta. Apenas certifique-se de que todos os atributos criados aqui em cima você utilizou o findViewById. Em seguida, logo aqui abaixo, nós vamos adicionar um listener para o nosso SIC bar. Então, conforme o usuário for arrastando, eu vou capturar esse progresso. E para fazer isso, nós vamos utilizar o SIC bar gorjeta.set onSICBarChangeListener, que você já viu como utilizar em outras aulas, e em seguida eu vou instanciar o onSICBarChangeListener aqui de SIC bar. Eu vou dar 2 cliques e aqui nós temos os 3 métodos, o onProgressChanged, o onStart e o onStop, que nós já vimos em outras aulas. A primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui em cima o valor da porcentagem. Nós podemos criar aqui um atributo private, eu vou colocar aqui um double com D minúsculo e em seguida eu posso chamar apenas de porcentagem e eu vou colocar um ponto e vírgula. Eu posso já configurar um valor inicial para a porcentagem e nesse caso eu vou colocar o valor 0. Feito isso, nós queremos que quando o usuário arraste aqui a nossa SIC bar, eu posso clicar aqui na SIC bar. Aqui no Max eu vou colocar o valor 100, pois eu quero calcular até o valor máximo de 100. Caso você queira que o seu app dê uma gorjeta maior que 100%, você pode apenas alterar aqui. No meu caso, ele vai de 0 até 100. E voltando aqui, então o valor de porcentagem é 0 e aqui no onProgressChanged eu consigo capturar essa porcentagem. Eu posso apenas escrever aqui porcentagem, recebe o progress, que é o progresso. Se você colocar aqui no log essa porcentagem, conforme o usuário vai arrastando, ele começa do 0 e vai até o total de 100. Feito isso, eu já tenho o progresso e eu posso utilizar aqui o text porcentagem.setText e eu já consigo configurar aqui um valor. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o porcentagem e eu vou concatenar com o símbolo de porcentagem dessa maneira. Nós vamos então executar o app e ao arrastar o nosso SIC bar, você já vai ver a porcentagem aparecendo. E ao executar o app, eu posso clicar, segurar e arrastar e você já consegue visualizar que o máximo que ele vai é 100. Eu posso então voltar aqui. Perceba que ele exibe aqui esse ponto 0, pois nós estamos utilizando um número double, pois nós vamos utilizar esse double para fazer contas posteriormente. Eu até poderia configurar aqui o número inteiro, mas eu vou utilizar para fazer contas, por isso nós vamos manter aqui como double. Bem, para corrigir esse problema, eu posso recortar aqui o porcentagem, nós podemos utilizar uma classe chamada math. Ao colocar o ponto, essa classe math, ela tem vários métodos relacionados a cálculos matemáticos, e um deles é o round,
que quer dizer arredondar. O round, ele vai arredondar esse porcentagem para um número sem vírgula. Se você executar agora, você consegue clicar e arrastar e perceba que nós tínhamos o número 12.0, na verdade eu falei vírgula, mas é o ponto, e ele arredondou apenas para 12. Então é exatamente isso que nós queremos. Feito isso, nós podemos agora fazer o cálculo. Esse cálculo eu poderia fazer aqui dentro do onProgressChanged, mas eu vou criar um método à parte. Para isso, você pode clicar aqui no onCreate, na chave do método onCreate, e em seguida, ao final, eu vou pressionar Enter e eu vou criar um método público, void, e eu posso chamar apenas de calcular. O método calcular é que vai realmente fazer o cálculo para nós e fazer a exibição na tela. Então, logo abaixo aqui de text porcentagem, nós já podemos chamar o método calcular. Então, aqui dentro do método calcular, a primeira coisa que eu preciso fazer é recuperar o valor da conta. Então, o usuário vai digitar aqui o valor 100 e quando ele arrastar aqui, eu preciso utilizar esse valor 100 para fazer todos os cálculos, tanto exibindo porcentagem, que nós já estamos fazendo, como fazer o cálculo da gorjeta. Então, eu preciso descobrir, por exemplo, se o usuário arrastar aqui 10, eu preciso descobrir quanto que é uma gorjeta de 10% de 100 e qual é o total que o usuário vai pagar. Bem, para fazer isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é testar se o usuário digitou algo aqui. Se ele não digitou, eu nem consigo fazer o cálculo. Então, nós podemos aqui em cima fazer uma primeira verificação. Na verdade, eu vou utilizar aqui uma string, eu vou chamar de valor recuperado, recebe, e eu vou utilizar o editValor.getText.toString para fazer a conversão para uma string. Feito isso, agora sim eu posso utilizar um if e fazer um teste que você já viu em outras aulas. Se o valor recuperado for igual a nulo ou o valor recuperado .equals a vazio, quer dizer, o usuário não digitou nada, eu posso até colocar aqui um else. Então, se o valor recuperado for igual a nulo ou for igual a vazio, ou seja, o usuário não digitou nada, nós podemos utilizar aqui um toast.makeText. Ao final, posso colocar o ponto show. E aqui dentro do makeText, eu posso utilizar o primeiro parâmetro é o context, eu posso colocar aqui o getApplicationContext. O segundo parâmetro é um texto, eu posso colocar aqui digite um valor primeiro e em seguida eu vou utilizar aqui o toast, ponto, e eu posso, nesse caso, utilizar o length long. Então, caso o usuário não digite nada, nós vamos exibir essa mensagem para ele. Se não, aí sim eu vou fazer o cálculo. Você pode executar o app e verificar se realmente está funcionando. Se eu clico aqui e arrasto, já aparece digite um valor primeiro. E perceba que nenhum cálculo é feito, mas também não acontece nenhum erro, pois o usuário realmente não digitou nada. Se você não fizer essa verificação, você vai pegar o valor recuperado, que é vazio, e quando você tentar fazer cálculos, vai dar uma mensagem de erro, pois não é possível fazer cálculo com um valor, nesse caso, que não existe, é um valor vazio. Aqui dentro do else, agora sim, eu posso fazer esse cálculo. Nós vamos converter essa string de valor recuperado para um double, pois nós vamos fazer alguns cálculos com ele. Para isso, eu vou escrever aqui double, em seguida eu vou colocar valor digitado, recebe, e eu posso utilizar o double, a classe double, ponto, parseDouble, e eu posso utilizar aqui o valor recuperado. Com isso, eu peguei esse valor recuperado, que é uma string, converti para o double e agora eu posso utilizar aqui o valor digitado. Feito isso, nós podemos agora fazer o cálculo da gorjeta. E para fazer o cálculo da gorjeta, eu preciso pegar esse valor e descobrir qual é o valor referente a essa porcentagem. Para fazer isso, nós podemos apenas criar aqui um double, eu vou chamar de gorjeta, recebe, nós vamos pegar esse valor digitado e eu vou multiplicar pela porcentagem, que nesse caso é 12%. Mas quando você vai fazer esse cálculo, utilizando, por exemplo, uma calculadora, a própria calculadora já tem o símbolo de porcentagem. Então, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, 100 menos, e eu vou colocar aqui menos 15%. Coloco porcentagem igual 85. Então, eu já tenho essa porcentagem. Se eu fizer 100 vezes, agora eu quero 15%. Se eu não quiser utilizar aqui o porcentagem, eu posso apenas fazer 0,15.
15, que corresponde a 15%. E realmente é isso que acontece. 15% vem de 15 por 100, 15 dividido por 100. Se eu coloco igual, eu tenho 15, e nesse caso é o valor, então, da gorjeta. Então, no caso da calculadora, ela já tem o porcentagem. Aqui nós não temos o porcentagem, nós precisaremos fazer o cálculo do zero. Então, se eu estou falando de 15%, eu posso simplesmente fazer 15 por 100, dividido por 100, ou o equivalente 0,15. Então, você pode fazer das duas maneiras. Com isso, eu vou descobrir qual é o valor de gorjeta. Nós podemos apenas apagar aqui, eu vou colocar então 15 por 100, mas esse 15 é a nossa porcentagem que nós iremos recuperar. Com isso, eu já tenho o valor da gorjeta. Nós vamos então exibir a gorjeta e o total. Para isso, nós vamos utilizar aqui o text gorjeta.setText. E aqui dentro das aspas duplas, eu vou exibir o valor reais, dou um espaço, em seguida eu vou concatenar e eu posso apenas escrever aqui gorjeta. Feito isso, nós podemos executar o app mais uma vez e nós já temos o cálculo da gorjeta. Eu vou colocar então aqui o valor 100, apenas para facilitar, e em seguida clico, seguro e arrasto. E se eu coloco, por exemplo, 11, ele já coloca aqui 11.0. Perceba que em alguns momentos ele dá um número muito grande como esse aqui. Para corrigir isso, nós podemos voltar aqui em gorjeta, nós podemos recortar, eu vou utilizar o math novamente, .round, e eu posso definir aqui o valor da gorjeta, pois eu quero arredondar esse valor. Ao executar o app mais uma vez, coloco novamente aqui o valor de 100. Ao clicar e arrastar, perceba que agora ele sempre aparece o número redondo, o número arredondado aqui da gorjeta. É claro que se você colocasse um valor diferente, poderia acontecer dessa gorjeta ter casa decimal. Então, nesse caso, não seria interessante fazer esse arredondamento. Bem, feito isso, nós vamos agora exibir o total. O total é basicamente esse valor que você digitou, R$100, mais o valor da gorjeta, que é 22, totalizando 122. Nós vamos então aqui em cima fazer esse cálculo. Eu vou utilizar aqui um double, eu vou colocar total recebe, eu vou utilizar aqui a gorjeta mais o valor digitado. Com isso, eu já tenho o total. Eu posso duplicar essa linha. Aqui eu vou trocar de gorjeta para total. Posso apenas escrever text total, set text. E aqui eu posso apenas escrever esse valor total. Com isso, nós vamos executar o app mais uma vez. E ao executar, eu vou colocar novamente aqui R$100. Se eu clico seguro e arrasto, perceba que ele já exibe normalmente aqui. Se tem R$23 de gorjeta, que corresponde a 23%, o total que eu preciso pagar é R$123. Eu também poderia arredondar aqui esse total, mas no caso de uma conta, pode ser que nós tenhamos um valor diferente. Eu tenho então 36,50, lembrando que aqui nós só vamos utilizar o ponto, e em seguida eu posso clicar e arrastar e perceba que aparece aqui a gorjeta de 5, mas eu utilizei o math round, ele está arredondando essa gorjeta. Eu posso apenas duplicar essa linha, eu vou comentar aqui e em seguida eu vou remover aqui esse math round e eu vou utilizar apenas o gorjeta diretamente. Ao fazer isso, eu vou configurar agora o valor, na verdade, não o valor 100, vou colocar 36,50 e ele vai dar um valor quebrado. Se eu clico agora e arrasto, perceba que o gorjeta deu 2,19 e o total 38,69. Só que em alguns momentos, perceba que aparece um número grande, 3 casas decimais após a vírgula. Mais adiante no nosso curso, nós iremos resolver esse problema. Você vai ver uma classe para formatar números e você vai conseguir, inclusive, definir quantas casas decimais você quer. Se eu não quisesse exibir, por exemplo, esse 5553 vezes, eu consigo definir que eu quero utilizar apenas 2 casas decimais e ele iria exibir 2,55, 39,05. Na verdade, mais adiante, eu vou inclusive mostrar como fazer formatações. Então, ao invés de exibir 2,555, eu consigo exibir 2,55, cortando essa última casa decimal. Então, mais adiante no curso, você vai ver como fazer isso. Nessa etapa, nós criamos o calculadora de gorjeta dessa maneira para que você conseguisse praticar o que você já aprendeu em aulas anteriores. E com isso, nós encerramos esse app. Espero que você tenha gostado de criar mais esse app. Até a nossa próxima aula!